Gentileza, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos bíblicos, para depois então nós entrarmos naquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 ao verso 27, e depois nós vamos ler dois versos de Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Amém? Diz assim 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles conforme lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Agora vamos lá para Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação da parte de Deus, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos fazer menção ao Teu nome que é poderoso, ao Teu nome que é santo e maravilhoso. Senhor, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti para sermos canal segundo a Tua vontade, para transmitirmos ao Senhor aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra. Que o Senhor possa fazer com que estas palavras adentrem nos corações daqueles que o Senhor o chamou, aqueles que o Senhor elegeu para que fossem agregados ao corpo de Cristo. Manifesta a sua glória, manifesta a sua graça, Pai, de forma abundante, para que quem aqui estiver e ouvir a tua palavra possa ser uma pessoa transformada pelo poder da tua palavra. Senhor, age por meio da tua palavra. Nós dependemos da graça, nós dependemos do teu Espírito Santo, Senhor, para que a tua palavra seja expressa. Pai, abençoa-nos segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a tua bondade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho plena convicção de que todos vocês já sabem do que eu vou falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque já tem sido mencionado isso nos grupos dos lares. Aqueles que participam
no grupo de lares, tem visto que nós temos acompanhado um estudo que Deus colocou no coração do pastor Leandro, que fala sobre o crescimento de uma igreja saudável. E tem sido edificante, tem sido de grande importância para a igreja. E Deus tem falado comigo acerca do corpo de Cristo. Deus tem falado comigo acerca da unidade da igreja. Nós precisamos entender que não podemos ser chamados de igreja se não tivermos unidade, se não tivermos coerência, se não tivermos comprometimento e confidência de um para com os outros. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo expressa isso em suas cartas, porque Jesus expressa isso quando ele ensina os seus apóstolos, os discípulos que ele os chama no começo. Quando a igreja está prosseguindo, quando a igreja está caminhando, ela está expressando a unidade do corpo de Cristo. E se nós não entendermos o que é sermos, o que é termos a unidade como corpo de Cristo, logo nós não somos cristãos. Logo nós não podemos tomar esse título de servos de Cristo, de discípulos de Cristo, porque foi isso que Cristo pregou. A unidade, foi isso que Cristo anunciou. Então, gostaria de dar um título para esta mensagem nesta noite. E o título que Deus colocou no meu coração é A Unidade da Igreja pela Glória de Cristo. A unidade da igreja pela glória de Cristo. Não é a unidade da igreja pela glória do pastor Kleber, não é a unidade da igreja pela glória do pastor Leandro, não é a unidade da igreja pela glória de Cliff Oak Church, não é a unidade da igreja pela glória dos membros líderes da igreja de Cliff Oak Church. É a unidade da igreja pela glória de Cristo, ou seja, o cabeça da igreja. E o Novo Testamento, ele nos apresenta, meus irmãos, algumas metáforas que caracterizam e descrevem a igreja de Cristo. Nele vemos, no Novo Testamento, a igreja sendo comparada como uma casa, vemos também a igreja sendo comparada como uma videira e seus ramos, vemos também a igreja sendo colocada como reino de sacerdotes, reino do povo escolhido de Deus, e também nós vemos de modo peculiar a igreja sendo descrita como um corpo. E Paulo faz isso de uma forma, com uma maestria extraordinária. Paulo faz esta comparação da igreja como corpo de forma soberana, de forma gloriosa, porque ele é instruído por Deus a exemplificar a igreja como tal. E é sobre isso, é sobre esta metáfora que nós vamos falar esta noite. E Paulo, a epístola de Paulo aos Efésios, registra que nós somos um corpo, nós não somos vários corpos. Embora há vários corpos físicos neste local, em Cristo nós somos apenas um corpo. Ele é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Nós fazemos parte deste corpo de Cristo. Então podemos entender que Deus está indicando que somos um organismo vivo, que cresce, que funciona, que reage, que está vivo e em movimento, respondendo ao comando da sua cabeça, que é Cristo. Nós somos esse corpo. Nós temos que entender que fazemos parte deste corpo. Cristo nos chamou para sermos agregados a este corpo. E é interessante que Cristo não chamou a todos, mas a Bíblia diz que Deus escolheu alguns dentre os homens, e quando a Bíblia menciona homens, ele está se referindo a homem e mulher. Deus escolheu algum dentre esses para fazerem parte do corpo de Cristo, e louvado seja Deus que você está aqui na igreja esta noite, porque eu entendo que você faz parte daqueles que Cristo escolheu, que vocês fazem parte daqueles que Cristo chamou. Amados, esta é uma figura extraordinária que a Bíblia nos apresenta, o corpo de Cristo. Somos sim o corpo de Cristo. E, aliás, somos o corpo de Cristo. E aqui é preciso entender que todos nós temos parte ativa neste corpo. Assim sendo, todos nós dependemos uns dos outros. Como lemos na passagem aos Coríntios, os olhos não podem dizer à boca que não precisa dele. Todos nós necessitamos e precisamos uns dos outros.
o fato de sermos um corpo constitui a nossa identidade. E o conceito dessa identidade é que nós tenhamos unidade na vida cristã. Mas o que é ter unidade na vida cristã? O que é ser unidos em Cristo e termos unidade na vida cristã? Nós precisamos pensar a mesma coisa? Nós precisamos agir da mesma maneira? Nós precisamos ler os mesmos livros que todos leem? Não, não é isso unidade. Unidade é nós crescermos juntos em diversidade sob a luz da palavra de Deus. Talvez eu goste de ler um tipo de livro, talvez você goste de ler outro, mas nem por isso nós devemos ser inimigos. Talvez eu gosto de um tipo de comida, talvez vocês gostam de outro, nem por isso nós deixamos de ser unidos. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um. Embora ele seja expresso de várias formas, nós temos que entender que ele é um. Ele não pode divergir entre formas de anúncio. O Evangelho tem que ser um. E partindo deste pressuposto, eu gostaria de falar acerca do primeiro ponto que Paulo nos expressa nesses textos que lemos. O primeiro é a unidade da igreja e o seu fundamento. Qual é a unidade da igreja e qual é o seu fundamento? A Bíblia diz que há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança de vosso chamado. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Efésios 4, 6. O apóstolo Paulo, ele apresenta nessa porção do texto bíblico a unidade da igreja de forma clara, e aqui ele expressa nesta unidade a trindade. Ele expressa de forma clara que Deus que nós cremos, ele é trino, ele é soberano, mas ele consiste em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Veja bem, não são três deuses, mas é um Deus que se manifesta de três formas distintas. Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Filho e Deus se manifesta como Espírito Santo. Nós estamos falando de um Deus trino, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. É nesse Deus que nós cremos. E aqui nós começamos a entender o princípio da unidade da igreja. Ou seja, nós precisamos crer e confessar neste Deus trino. Aí começa a unidade da igreja. Se eu crer de forma diversificada do que a Bíblia está me ensinando, eu estou cometendo uma heresia. Então nós precisamos entender que a unidade da igreja começa quando nós cremos em Deus como Pai e Senhor, Deus como Pai de todos e Deus como Espírito Santo. Como cristãos, precisamos entender que só existe um corpo, este é a igreja. E só existe uma cabeça, isto é, Cristo. Não há dois Cristos, não há dois corpos. E quando eu se refiro à igreja, eu estou se referindo não simplesmente à igreja de Cliff Oak, mas eu estou se referindo à igreja que está espalhada sobre a terra. Em todos os cantos, em todos os lugares, a igreja de Cristo é uma. O cabeça é um, ele é Cristo, ele é soberano, ele é eterno. É por meio dele que nós recebemos a salvação. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele enviou Jesus Cristo para padecer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo não tinha pecado, que Cristo era santo, puro e imaculado, mas ele se fez pecado por mim e por vocês e por todos quantos estão espalhados pela face da terra. Ele se fez pecado. Isso é extraordinário. Um Deus que se entrega, um Deus que se coloca no lugar de pecadores para salvar pecadores. Qual Deus fez isso? A não ser o Deus dos cristãos. A não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nenhum Deus, você pode olhar todas as religiões existentes, você não vai ver nenhum Deus se entregando pelos seus servos. Nenhuma. Apenas o cristianismo. E é nisso que está a diferença do cristianismo. Somente
Deus, o verdadeiro Deus, foi capaz de fazer isso para salvar eu e você, homens e mulheres pecadores, merecedores da ira de Deus. Paulo está nos dizendo que existe apenas uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo, formada de judeus e gentios, uma única família no céu e na terra, um único Deus e Senhor. É nesta igreja que só há um Espírito, isto é, o Espírito Santo, conforme apresenta o versículo 4 de Efésios 4. Apenas um Espírito, e esse se move por meio e através da igreja. É Ele quem nos leva a adorar, é Ele quem nos leva a investir em missões, é Ele quem nos leva a olhar uns pelos outros e a amar uns pelos outros, é o Espírito Santo quem faz isso. Por que eu estou falando isso? Porque se nós lembrarmos, quando Jesus Cristo é ascendido aos céus, Ele diz aos seus discípulos que Ele deveria ser atendido para que o Espírito Santo viesse. Então, quem age em nosso meio neste momento é a pessoa do Espírito Santo, porque Jesus Cristo ele está à destra do Pai neste exato momento. Mas é o Espírito Santo, no seu poder, na sua força, na sua graça, na sua soberania, porque Ele também é Deus, que age no meio das nossas vidas, que age no meio da igreja. É o Espírito Santo quem está agindo para a glória do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem faz. Nesta parte, o apóstolo, do caso de Efésios 4:4, o apóstolo dos gentios nos ensina que é o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. Esta é uma declaração importante que Paulo faz. O que ele está dizendo aqui é que não há diferença entre mim e vocês, não há diferença entre Paulo e os apóstolos, não há diferença entre Paulo e os discípulos, não há diferença entre aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos apenas um, quer gregos, quer gentios, quer brancos, quer amarelos, quer negros, não importa a etnia, somos apenas um em Cristo Jesus. Não existe britânicos, não existe brasileiros, não existe colombianos, não existe italianos, existe apenas um, e isto é cristãos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Somos apenas um. E é isso que precisamos entender. Esta é a declaração que Paulo faz. E precisamos entendê-la fielmente. Somos apenas um em Cristo Jesus. Ou seja, somos uma unidade. Temos uma unidade por causa de Cristo. Por causa do que Cristo fez. Paulo vai estender isso de forma extraordinária quando ele escreve Romanos capítulo 8. Paulo faz uma exortação solene a esse respeito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha a exortação que Paulo faz. Este não é de Cristo. Meus amados irmãos, é séria esta exortação que Paulo faz. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. E como podemos saber que temos o Espírito de Cristo? Aí eu te faço uma pergunta, e essa mesma pergunta eu também faço para mim. Como está o nosso coração em relação a Deus? Como está o nosso coração em relação à obra de Deus, à ordenança que Ele deu? Como está o nosso coração em relação a Deus quando é falado de missões em um culto? Como está o nosso coração em relação àquilo que o próprio Deus nos ordenou a fazer? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo o povo, toda a língua, toda a nação, toda a criatura, todos aqueles que estão espalhados pelo globo terrestre. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração quando nós olhamos para o nosso lado e vemos essas cadeiras vazias? Como está o nosso coração quando nós olhamos o nosso irmão passando necessidade, os nossos irmãos passando dificuldade, os nossos irmãos estando quietos no seu canto porque talvez há algum problema? Como estão os nossos corações? Como está a nossa atitude em resposta à palavra de Deus? Porque a Bíblia exige de nós respostas. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, se nós não formos confrontados por ela, nós estamos lendo ela de forma errada.
Nós estamos lendo a palavra de Deus como nós estivéssemos lendo qualquer revista, qualquer história em quadrinho. Nós não estamos lendo a Bíblia do jeito que ela tem que ser lida. Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai nos confrontar a levar a mensagem da salvação por um mundo perdido. Porque senão não há necessidade de Cristo ter vindo. Cristo veio porque o mundo está em decadência, porque o mundo está perdido. Desde a época quando Cristo viveu a sua vida terrena. Por isso ele veio, para libertar um mundo escravo do pecado, para redimir um mundo escravo do pecado. E é isso que Paulo nos ensina. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é de Cristo. Este não é de Cristo. Amados, essa declaração devia causar em nós espanto e ao mesmo tempo temor. Espanto e temor. Espanto por quê, pastor? Porque se eu não estiver ou tiver o Espírito de Cristo em mim, para onde eu irei? Se nós não tivermos o Espírito de Cristo em nós, para onde nós iremos? Por isso tem que causar espanto. Por isso tem que causar temor. Pois se não tivermos o Espírito de Cristo, não pertencemos a Ele e logo não temos a salvação. A matemática é simples. Se eu tenho o Espírito de Cristo, eu sou de Cristo, logo eu tenho a salvação. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, logo eu não sou de Cristo, logo eu mereço a condenação eterna. A matemática é simples. Igual 2 mais 2 é igual a 4. É muito sério o que a Bíblia nos adverte. Paulo ainda diz que devemos ter uma só esperança. Esperança em quê? Em que nós devemos ter esperança? Exatamente, pastor. Esperança em Cristo, esperança da volta gloriosa de Jesus, quando os mortos em Cristo receberão um corpo de glória, e quando aqueles que estarão vivos serão transformados e arrebatados em Cristo, para Cristo e por Cristo e com Cristo. É para isso que nós fomos chamados, para expressarmos a luz do rosto de Cristo, sermos separados, sermos edificados para a glória de Cristo, não para a nossa própria glória. Qual a única diferença que temos do mundo? Que nós fomos aceitos na família de Deus, que Deus nos elegeu, que Deus nos trouxe. E Deus não pode trazer outros? É claro que pode. A obra é dele, a seara é dele, e a Bíblia diz que é ele mesmo quem prepara os ceifeiros. É Ele mesmo quem chama aqueles para serem salvos. Amados, o apóstolo Paulo diz que há um só Senhor, não há vários senhores. É o nosso Senhor Jesus Cristo que se entregou no Getsêmani, que foi crucificado, que morreu por nossos pecados, que foi sepultado, sim, mas que ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. E por causa disso nós temos vida nele, porque ele é a própria vida. Ele é o fôlego de vida. Lembra da passagem que quando Lázaro está morto e Marta e Maria, e Jesus tem um breve diálogo com Marta, ele fala assim, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, se tu soubesses quem fala contigo, eu sou a própria vida. Cristo é a própria vida. E muitas vezes nós tememos, muitas vezes nós não nos apropriamos desta palavra, que Cristo é a própria vida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso faz parte de uma igreja que é unida. Tudo isso faz parte da unidade da igreja. Nós temos que confessar isso, nós temos que declarar isto. Jesus Cristo que foi crucificado, que morreu pelos nossos pecados, amados, que ressuscitou após morrer, e a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que promessa gloriosa, que promessa extraordinária, que promessa grandiosa, expectativa da volta de Cristo. Como está o teu coração? Você tem a expectativa de que Cristo vai voltar? Você crê de fato que Cristo vai voltar?
Porque nós devemos crer. Nós devemos crer tal como o sacerdote dizia, ata isso, a tábua do teu coração. É o que a Bíblia diz. Ter essa expectativa de que Ele vai voltar. E se Ele voltar, você já não estiver mais aqui, você tem que ter a plena convicção de que você vai ressuscitar com Ele. Essa é a esperança do cristão, amado. Essa é a esperança do cristão. Esta é a esperança do verdadeiro cristão. Ao confessar o senhorio de Cristo, este sim é o dever de cada cristão verdadeiro. Confessar o senhorio dele, dever que demonstra a unidade vital da igreja. Todos nós temos que ter o mesmo pensamento. Todos nós temos que ter o mesmo foco. Embora muitas vezes de formas diversificadas, mas o nosso alvo tem que ser Cristo. A nossa atitude tem que ser por Cristo. O nosso caminhar lá fora tem que ser por Cristo. O nosso caminhar em nosso trabalho tem que ser por Cristo. O nosso caminhar na escola tem que ser por Cristo. Porque se não fizermos aquilo que é colocado nas nossas mãos para fazer por Cristo, nós o faremos de forma relaxada. Mas se nós colocamos Cristo como fundamento, tudo o que vier às nossas mãos para ser feito, será feito com excelência. Porque Cristo é o nosso padrão. Cristo é o nosso padrão. E o padrão não é menos do que a excelência para a glória dele. Há uma só fé e um só batismo. Versículo 5. Amados, quando Paulo fala sobre a fé, ele está dizendo a respeito do conteúdo da verdade que cremos, isto é, daquilo que professamos. Uma só fé. Nós professamos de forma unânime o senhorio de Cristo? Senão nós devemos professar isso. Nós devemos crer nisso. Esse é o nosso credo. Essa é a nossa declaração de fé. É a nossa profissão de fé pública. Nós cremos que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós cremos que Ele veio em carne, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a igreja. De forma unânime, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. E quando empregar esta palavra de forma diligente, nós devemos escrever acerca da nossa salvação, acerca da nossa comunhão, que foi realizado por Cristo, em Cristo e com Cristo. Não temos como pensar acerca disso se não formos impelidos pelo próprio Espírito Santo. É só Ele quem faz isso em nossas vidas. Queridos, Judas, versículo 3, é uma declaração extraordinária. Olha o que Judas escreve. Último livro antes, ou melhor, penúltimo livro, antes de Apocalipse, Judas, versículo 3. Olha o que ele diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comunhão e da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, a vocês, a igreja. Uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. A fé em Cristo Jesus. O batalhar pela causa de Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. O que Judas está falando aqui? Que nós devemos cuidar uns dos outros. Que nós devemos cultivar na comunidade dos santos a fé em Cristo Jesus. Aquele que está fraco, que o outro estenda a mão para que levante aquele que está fraco. Aquele que está forte, que ele compartilhe da sua força em Cristo para edificar outros.
É isso que Judas está falando. Porque naquele momento os irmãos estavam passando por diversas perseguições, diversas afrontas. E eu digo, será que neste tempo em que nós estamos vivendo como servos, como os discípulos de Cristo, nós também não passamos diversas perseguições? E por que em vez de olharmos e criticarmos, olharmos e levarmos aquelas pessoas para baixo, nós não estendemos uma mão de amor, um abraço, nós não estendemos uma mão para edificar a fé uns dos outros? É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer, sermos unidos em Cristo Jesus. É como a nossa confiança pessoal em Cristo, Jesus nosso Salvador, como se essa confiança que temos em Cristo exalasse de nós, como um perfume exala quando passamos pela rua. Quando você usa um perfume, você não usa o perfume para você. Será que você usa para você? De forma alguma. Você usa o perfume para que as pessoas percebam. Você não usa para você, porque senão você não usaria. Assim deve ser a fé em Cristo. Aquilo que você tem em Cristo tem que exalar e as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. As pessoas têm que ver Cristo na minha vida. Nós temos que exalar o doce perfume de Cristo. É o que a Bíblia diz que nós temos que exalar. Porque Ele é nosso Senhor e Salvador. Ao tratar ainda do batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, que é mencionado em 1 Coríntios 12, 13, Paulo não está tratando aqui do sacramento da forma batismal que é realizada, no tanque batismal que é realizado nos rios, que é realizado de forma na aspersão. Não é nisso que Paulo está mencionando. O Paulo está se referindo à união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É sobre este batismo que Paulo está falando. União com Cristo em sua morte, união com Cristo na sua ressurreição, ou seja, vivificados em Cristo, mas para sermos vivificados em Cristo, nós primeiro temos que ser sepultados com Cristo. Ou seja, o nosso velho homem tem que estar sepultado, para que o nosso novo homem ressurja, renasça em Cristo. Olha o que Paulo diz, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou eu que vive, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo pela fé no Filho de Deus, vivo por Ele, porque Ele me amou, porque Ele se entregou por mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo tinha plena convicção de que ele tinha sido sepultado. O velho Paulo foi sepultado e ele nasceu um novo Paulo. Assim nós temos que ter essa convicção de que nós fomos sepultados em Cristo, mas que nós também fomos ressuscitados com Cristo. Essa deve ser a nossa convicção. No entanto, Paulo nos diz que há um só Deus e Pai. Versículo 6. Deus e Pai de toda a igreja, tanto da terra como do céu. Deus sobre todos, que age por meio de todos, que está em todos. Este é o fundamento mais profundo da unidade da igreja em um único Deus, Senhor Jesus Cristo. Partindo disso que nós falamos acerca da unidade e do fundamento da igreja, então nós podemos entender a unidade da igreja como um organismo vivo. Lembra que eu falei que nós nascemos, que nós crescemos, que nós estamos vivendo para a glória de Cristo? Aí nós precisamos entender que esse nascer, crescer, viver faz parte de um organismo vivo. Não é algo que é inerte, não é algo que é morto, é algo que é vivo. E você faz parte deste organismo vivo. Então nós precisamos entender que este tema é de suma importância para a cristandade, para todos nós que aqui estamos inseridos, fazer parte deste organismo vivo. Olha que quando nós olhamos para os primeiros séculos da igreja, vemos uma igreja saudável, vemos uma igreja cristocêntrica, vemos uma igreja bíblica, vemos uma igreja calcada pela verdade da palavra de Deus. Uma igreja que era regida pelo governo da palavra de Deus. E o que aconteceu com a igreja pelos passar dos anos?
Especialmente no século III, a igreja, nessa época, nem existia protestantismo ainda. E se nós olharmos para o século III, nós vamos ver que a igreja, através de Constantino, começou a adentrar algumas coisas dentro da igreja. E a igreja foi se desviando do seu caminho. A igreja foi se desviando da palavra. A igreja foi deixando que a instituição governamental adentrasse dentro da igreja, em especial com Constantino. Ele começou a agregar tantas coisas dentro da igreja, aí começou a nascer a idolatria, começou a nascer tantas outras coisas ruins dentro da igreja. E se você olhar do século III até meados do século XV e XVI, que foi especificamente o século da reforma, o que foi a reforma? Senão uma reforma, ou seja, voltar à forma. Por que Martinho Lutero foi levantado por Deus para levar a igreja novamente para a forma? Porque a igreja perdeu a forma. Isso nós vamos ver lá na história da igreja. Só que antes desse acontecimento, a igreja era o quê? Era uma igreja saudável, era uma igreja cristocêntrica, era uma igreja bíblica, era uma igreja baseada na verdade, era uma igreja que era regida pelo governo da palavra de Deus. Isso fazia parte de um organismo vivo. A igreja ser regida pela glória de Deus. À luz da palavra de Deus, nós vemos um documento que todos nós conhecemos, quer protestantes, quer católicos. Quem não conhece o credo? Quem não conhece, para uns conhecido como credo apostólico, para outros conhecido como credo niceno, para outros conhecido como credo constantinopolitano? Quem não conheceu esses documentos? Todos nós conhecemos. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, crê no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E cremos que Jesus Cristo virá e voltará para buscar a santa e imaculada igreja. Esse é o credo que todos nós cristãos devemos saber. Mas ele não é como muitos pensam, uma oração que as pessoas decoram. Muitas vezes as pessoas decoram e sequer mencionam aquilo que está na oração. Ali é uma confissão de fé pública. Foi um documento que a igreja realizou no século II, em especial para que a igreja se declarasse cristã em relação a outras religiões da época. Então, nós cremos em um único Deus, cremos em um único Filho, cremos em um único Espírito Santo. Se você olhar o credo, é exatamente a declaração da profissão de fé dos irmãos do passado. E muitas pessoas sequer sabem disso, sequer mencionam isso. Creio na Santa Igreja. É uma das menções que faz neste documento. Nós devemos crer sim nessa Santa Igreja, baseada na palavra de Deus, para fazermos parte deste organismo vivo. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados, em uma só esperança da vossa vocação, em um só Senhor, em uma só fé, em um só batismo, em um só Deus. Nós devemos crer nisso. Devemos fazer menção a isso. E isso diz respeito à unidade da igreja, um organismo que anda, um organismo que é vivo, um organismo que compartilha aquilo que tem recebido de Cristo para a salvação de todos quantos forem agregados, todos quantos Cristo chamar. Nós devemos crer nisso. Nós devemos professar esta fé que a Bíblia diz. Como vimos, a unidade da igreja é um organismo vivo, e em outras palavras, a igreja de Cristo, que é um organismo vivo, ou seja, um só corpo, baseado e sob a liderança de um só cabeça, isto é, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nisso que devemos crer, nisso que devemos professar. É um princípio vivificador, isto é, aquilo que é movido em nós pela ação plena do Espírito Santo de Deus, que adora e serve a um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma igreja gloriosa, é uma igreja unida, é uma igreja que prossegue avante.
Não é uma igreja que fica recuada. Não é uma igreja que fica moribunda. É uma igreja que levanta a espada da justiça e proclama o evangelho da salvação a todos os povos. É uma igreja que compartilha daquilo que ela recebeu. É uma igreja que não se contém em ficar consigo mesma aquilo que recebeu, mas é uma igreja que vai para fora, que é literalmente aquilo que significa eclésia, que é a palavra grega para igreja, ou seja, chamados para fora e não para dentro, porque muitas vezes as igrejas estão como se elas estivessem introvertidas para si mesmas. Crentes cuidando de crentes. Quando existem milhares de pessoas lá fora para serem alcançadas. Nós vimos no vídeo que a irmã mostrou. Isso pertinho de nós. Milhares de pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu trabalhei há algum tempo em uma companhia de manutenção de campo de futebol, quadra de tênis, campos de rugby. E ali eu conheci um rapaz que as pessoas falavam que ele era ateu. Aí ele é ateu, ele não adianta compartilhar de Deus com ele não, que você vai causar briga. E ele foi o meu professor, do que eu aprendi lá. Aí, aos poucos, eu fui falando de Jesus. Eu fui introduzindo Cristo na vida dele. E as pessoas haviam me dito que, se eu falasse de Cristo para ele, ele viria com uma pedra na mão e nós poderíamos até perder a amizade. E eu estava apenas no começo de uma amizade. E eu fui introduzindo. E, pela glória de Cristo, sempre que eu conversei com ele, eu sempre orei por ele, o meu relacionamento com ele hoje é maravilhoso, eu falo de Cristo por ele, eu oro por ele, e ele tem sido mútuo em crer em um Deus que é vivo. Uma pessoa que as pessoas diziam ser ateu. Nós temos que proclamar Cristo a todos os povos, seja branco, seja negro, seja japonês, seja de que etnia for, amados, nós fomos chamados para compartilhar daquilo que Cristo fez. E eu tenho plena certeza que Cristo fez muito pelas vossas vidas. Eu tenho certeza que Cristo fez muito pelas vossas vidas. Então isso para mim foi algo maravilhoso, quando eu comecei a compartilhar, e ele pôde ouvir de quem eu sou, de que Cristo é na minha vida. Isso foi maravilhoso para mim. E muito mais eu creio pela glória de Cristo, porque eu não escondi o evangelho que há na minha vida. Poderia ter escondido. Teve uma situação que nós chegamos em uma quadra, isso com outro rapaz, e nós deveríamos lavar a quadra, e às vezes nós lavamos a rede, a net, porque às vezes suja, por causa não é usado. E aí teve um menino que falou, não, pode deixar. A rede ele não falou assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que lavar a quadra e eu tenho que lavar a rede. Não, mas a gente vai, não vou, porque esse não é o meu procedimento. Eu tenho algo a fazer e eu vou fazer. Mas por que vocês compartilham assim? Foi porque eu não faço para mim, porque eu faço para a glória de Cristo. Ele olhou assim, ele levou um susto. Como assim? Ele falou assim, não, tudo que eu faço com excelência para Cristo. Porque se eu não fizer para Ele, eu vou fazer de qualquer jeito, exatamente como você está fazendo. Ali foi a porta para me entrar com o evangelho nesse outro rapaz. E dá-lhe evangelho nele. E dá-lhe evangelho nele. Com perdão da expressão, não podia passar uma mulher na rua que ele estava dirigindo e ele olhava. E casado. Eu fui aos poucos introduzindo o evangelho. E não me escondia para ele, eu falei assim, se você continuar assim, você vai de mal a pior. Se volta para Cristo. Creia em Cristo. Você tem esposa. Você tem um filho recém-nascido. Você acha que você está honrando a sua esposa? Ele começou a pensar, ele começou a refletir. E até então que eu estava com ele, ele começou a parar de fazer isso. Começamos a ouvir louvor, começamos a ouvir, e eu sempre colocava pregação. Paulo Júnior, Augusto Nicodemes, e dá-lhe pregação neles. E eu nunca fui rejeitado a anunciar o evangelho. Nunca alguém chegou e falou assim, para com isso.
Pelo contrário, eles gostavam de ouvir o Evangelho. E eu tenho plena certeza que Deus começou uma boa obra. E a Bíblia diz que a obra que Ele começou, Ele completa. Não sou eu quem converto, não é vocês quem converte. A nossa função é pregar o Evangelho. O trabalho de converter é de Deus. O trabalho de atrair é de Deus. Nós temos o trabalho de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. A igreja é apenas uma. A unidade da igreja foi eternamente decretada por Deus e por Ele, e Ele nos elegeu para sermos seus, isto é, de Cristo. E isso foi realizado antes da fundação do mundo, amados. Antes da fundação do mundo você foi escolhido. Antes da fundação do mundo você foi separado para ser de Deus. Você foi separado para glorificar a Deus. Antes da fundação do mundo, é o que está em Efésios 1:4. Como vimos, Deus decretou de forma soberana e no curso da história do mundo, Ele chama eficazmente todos os seus eleitos das trevas para uma vida de luz. Para uma vida de luz. Cristo chama todos das trevas de forma eficaz para viver para a glória dEle. Isso é fazer parte de um organismo vivo. É isso que podemos confirmar através das Escrituras, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo para a glória de Deus, conforme Paulo declara em 1 Coríntios 12. Fazemos parte de um só corpo. O Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em vós, é Ele quem faz com que nós entendamos que Cristo é o cabeça da igreja. E assim nós, crentes, como fazemos parte deste corpo, entendemos que é tudo por Ele, é tudo para Ele, é para o louvor da glória dEle, é para o louvor da glória de Cristo. Romanos 8:9 diz isso. Para o louvor da glória de Cristo. Temos um só Espírito, sim, amados, pois em todos os crentes testifica a verdade da palavra de Deus. Em todos. Todos, quando a Bíblia diz todos, é todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Assim, todos os cristãos verdadeiros recebem como verdade tudo o que foi revelado. Onde? Nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, com uma única fé. Desta forma, nós podemos entender que o povo de Deus compartilha de uma só esperança, por um só Espírito, de aguardar um Cristo que virá buscar a igreja. Assim, oramos, assim cremos, assim nos debruçamos diante de Deus, nos prostramos diante dEle, confessando que Ele é Senhor e pedimos a Ele graça para que possamos então compartilhar com os outros daquilo que nós recebemos. Bem-aventurada a esperança do aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Bem-aventurada a esperança do aparecimento da glória de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. O que Tito está dizendo? Bem-aventurados são aqueles que têm a expectativa da esperança da glória de Deus em Cristo. Paulo diz, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Não há esperança da glória de Deus que Cristo não estiver em nós. Se Cristo estiver em nós, aí nós podemos ter a esperança da glória de Deus. Mas Cristo tem que estar em nós. Não somos nós, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, Jesus Cristo é o único, um só Senhor da igreja, um só edificador da igreja. Desta forma, nós entendemos que a unidade da igreja não pode e não deve ser encontrada em igrejas que não reconhecem o senhorio de Cristo. Onde Cristo não é o centro, onde Cristo não é a soberania, onde Cristo não é o fundamento,
isto não é igreja. Onde Cristo não é o fundamento, isto não é igreja. Cristo tem que ser o fundamento de todas as coisas. Igrejas que abandonam a fé em Cristo, igreja que abandonam a esperança em Cristo, igreja cujas escrituras não são o esteio, isso não é igreja. Isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos igreja. Igreja é aquilo que professa que é um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, que a salvação é por meio dele. Veja bem que a salvação não é por meio do Pai. A salvação é por meio do Filho. O Pai providenciou o Filho para morrer os nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. Porque mediante as Sagradas Escrituras, todos nós, sem exceção, inclusive bebês e crianças, somos merecedores da ira de Deus. Porque Salmo 51 diz que nós somos formados em pecado, e em pecado nos concebeu as nossas mães. Nós somos herdeiros da natureza pecaminosa adâmica. Se nós não estivermos em Cristo, nós não seremos redimidos. É por isso que a determinado momento que todos haverão de fazer a sua profissão de fé pública. Estar em Cristo, por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. É muito sério o que a Bíblia diz. É muito sério o que a palavra de Deus nos diz. Uma só fé, uma só esperança nas Escrituras, que Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Por fim, precisamos entender que a unidade da igreja é um fato. Não é algo que está na nossa utopia. Não é algo que está na nossa mente. Não é algo utópico. Não. A unidade da igreja é um fato e ela deve ser vivida cotidianamente. O Espírito declara que há um só corpo. A unidade da igreja é um dom de soberana graça, da soberana vontade de Deus. E ela é chamada a guardar os princípios da fé em Cristo Jesus. E quais são os princípios da fé? Se você não guardou nada do que eu falei, eu sei que foi muita coisa, guarde apenas esta frase. Cristo veio em carne, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço que nós deveríamos pagar, venceu a morte, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e virá para buscar a sua igreja. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Isso é feito quando os crentes amam, quando os crentes confessam e se apegam a uma só fé, a uma só esperança, a um só Senhor, por um só Espírito. Quando os crentes se colocam diligentemente com uma intensidade tamanha que você não consegue se conter daquilo que há em ti para a glória de Cristo. O que é que Deus tem feito na sua vida? Qual é o talento que Deus tem te dado? O que Deus tem colocado nas suas mãos para ser feito? Faça. Faça. Faça o que Deus tem colocado nas suas mãos para ser feito. Com intensa alegria, para empregar os seus dons para o crescimento e a salvação dos outros, membros do corpo, como de toda a humanidade que está sedenta para ouvir de você acerca de Cristo. Faça. Eu não sei, pastor. Dobre o seu joelho, peça sabedoria a Deus, que é Ele quem dá sabedoria. Escola nenhuma dá sabedoria aos homens. Escola da instrução, sabedoria vem do alto. Escola da instrução. Se você não colocar o teu joelho no chão e pedir sabedoria de Deus, a tua instrução vai te servir às vezes para a vida, mas ela logo vai se deparar com outros que têm às vezes mais sabedoria do que você, acerca de conhecimento. Mas sabedoria que vem de Deus é para a glória dele.
as pessoas não se vangloriam, as pessoas não se exaltam, porque ela sabe que o que ela está fazendo é para a glória de Deus. Sabedoria que vem de Deus é eterna e volta para Ele. Volta para Ele, porque vem dEle. Sabedoria que vem de Deus é para a glória dEle. Que Deus os abençoe. Gostaria que você ficasse em pé. Que você ficasse em pé e pensasse nisso. Nós somos uma igreja. Somos um organismo vivo. Somos um povo separado. Somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Somos um povo escolhido. Você já parou para pensar que você foi escolhido um a um? Que Deus te escolheu? Que Deus te chamou? Mas não para você ficar sentado. Não para você ficar em um banco na igreja. Mas para você levar as boas novas. Para isso Deus o chamou. Para isso Deus me chamou. Talvez você não vai estar atrás de um púlpito, talvez você não vai estar liderando um ministério de louvor, mas talvez Deus vai te usar de forma extraordinária quando você senta e toma café com uma pessoa, e aquela pessoa abre o coração e aí você entra com a palavra de Deus, e você conta o que Deus fez na sua vida, e aquela pessoa é impactada pelo que Deus fez na sua vida, e aí você entra com a palavra, e aí você compartilha quem Deus é em ti, e quem você é em Deus. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Não é pelas suas forças. É pela força do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. E nós precisamos entender isso. Senhor, nós queremos te glorificar. Nós queremos te exaltar, ó Deus, porque nesta noite nós fomos exortados a sermos uma igreja viva. Exortados a sermos uma igreja unida, que pensa de uma única maneira, para a glória do teu santo nome, Senhor. Embora de diversas formas, mas o nosso pensamento tem que ser único, em ti, para a glória do teu nome. Por isso eu te peço, Senhor, nesta noite, que os corações que ouviram esta palavra sejam tocados por esta palavra, e que esta semana eles possam, Senhor, ruminar e entender isto que foi anunciado, isso que foi compartilhado acerca da tua palavra, para o que o Senhor nos chamou, para o que o Senhor nos escolheu, para o que o Senhor nos elegeu para a salvação, ó Pai. Que cada pessoa aqui possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Que esta palavra possa produzir frutos, ó Senhor, quer nos trabalhos, quer nas escolas, quer nos relacionamentos entre amigos, quer aonde estivermos, esta palavra possa produzir frutos, a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do Teu nome. Edifica, Senhor, a Tua obra, edifica a Tua casa, Senhor, através destas vidas. Usa, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, como luz do Teu rosto. Usa, Senhor, como luzeiros, ó Senhor, em meio, muitas vezes, às trevas, ó Senhor. Que o Senhor possa derramar a sua graça, que o Senhor possa levar através deles, ó Senhor, a tua santa palavra, a palavra de salvação, a palavra de renovo, a palavra de edificação, a palavra de consolo, Senhor, para que pessoas sejam libertas das trevas para a maravilhosa luz, para que pessoas sejam redimidas, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Abençoe, Senhor, de forma extraordinária a tua igreja. Abençoe, Senhor, conforme a tua palavra diz, ó Pai. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos que a obra é tua, que é o teu Espírito, Senhor, que faz esta palavra produzir frutos. Que o teu Espírito, Senhor, atinja os corações de forma soberana, de forma gloriosa, de forma extraordinária. Edifica a tua igreja, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, amados.